Saudações, internauta, e bem-vindo a Angop, mais um programa de saúde, o programa de Viver com Saúde no ar. E esta semana vamos falar sobre a fisioterapia. Esta abordagem é falar o papel fundamental da fisioterapia neurológica na recuperação dos pacientes que sofrem AVC, lesões cerebrais ou doenças neurodegenerativas. Eu tenho o prazer de falar com o fisioterapeuta neurológico. É Sim. isso, doutor Leonardo Figueiredo. Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos esclarecer o que for de direito para a gente esclarecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de falar à TV Angop. Obrigado. Doutora, para início de conversa, eu gostava de saber exatamente o que é a fisioterapia neurológica. Então, a fisioterapia neurológica é uma das vertentes da fisioterapia que visa tratar pacientes com alguns sintomas de doenças neurológicas. Vou dar algum exemplo de algumas que são mais comuns. Temos o AVC, que é bem comum, né, entre todo mundo, não só em Angola. Temos os traumatismos medulares, os traumas de crânio, temos pacientes que nascem com paralisia cerebral, ou sim, tem uma vertente muito grande que a fisioterapia neurológica pode estar tratando. Quais são as patologias mais frequentes que este tipo de fisioterapia atua? Infelizmente, a mais frequente é o AVC, tá? É o acidente vascular cerebral. Essa é a mais frequente que a gente atende aqui na clínica até. E, de um modo geral, quais são as patologias que tem que se fazer esse tipo de fisioterapia, doutor? Então, a neurológico, como eu disse, tem traumatismo raquimedular, que é a secção da coluna por algum acidente automobilístico, mergulho em águas rasas, ou até próprio uma queda, né, da própria altura, que não dá traumatismo raquimedular, mas dá uma lesão no cérebro, que fica com alguns déficits neurológicos, e aí entra a parte da fisioterapia neurológica. Doutor, após um AVC, uma lesão cerebral, quando deve-se começar a fisioterapia neurológica? E quanto mais cedo, melhor? Exatamente. Quanto mais cedo, melhor. Porque vamos falar um pouquinho do AVC. Vamos focar em uma que fica mais fácil de entendimento de forma geral. Quanto mais cedo você começa a fisioterapia, mais resultados a fisioterapia dá ao paciente. Uhum. Qual é o principal objetivo da fisioterapia neurológica nos primeiros dias após um trauma ou diagnóstico? Então, o principal objetivo da fisioterapia nesses primeiros dias é manter a integridade da musculatura. Porque geralmente após um AVC, fica metade do corpo paralisado. Dependendo do grau da lesão que aconteceu, o AVC, que o AVC, entre aspas, nada mais é do que uma lesão cerebral do sistema nervoso central. Existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O hemorrágico, uma veia se rompe e há um extravasamento de sangue dentro do cérebro. Ele é bem mais sério, vamos falar assim, do que o isquêmico. Que o isquêmico é uma interrupção do fluxo sanguíneo e aquela parte que não tem sangue tende aos nossos neurônios morrerem. Então, sempre vai ter uma sequela. Dependendo do tamanho da extensão, a sequela é maior ou a sequela é menor. Mas voltando só à pergunta, é manter a integridade muscular desse paciente para quando ele começar a ter alguns movimentos, fique mais fácil a sua reabilitação, a sua recuperação. Doutor, de que forma os pacientes que chegam até o doutor recorrem às suas consultas já num estado muito avançado ou após o diagnóstico com um trauma? Infelizmente, paciente já com estágio avançado. Infelizmente, já com estágio avançado. Isso dificulta bastante o tratamento. Dificulta muito. Tem pacientes que, por esse motivo, nós não conseguimos tanto sucesso na reabilitação. É claro que sempre vai ajudar, mas se ele tivesse procurado a fisioterapia, a nossa fisioterapia, né, vamos falar assim da nossa clínica, com certeza a recuperação desse paciente poderíamos, claro, a gente não pode falar que o paciente vai se recuperar 100%, né? Mas com certeza seria de grande valia procurar a fisioterapia, seria não, é de grande valia procurar a fisioterapia no estágio inicial da patologia. Doutor, que tipo de técnicas e equipamentos são usados na fisioterapia neurológica? Dependendo do estado que o paciente chega a eu vou falar de mim, né? Eu gosto muito de usar terapias manuais,
com a mão mesmo. E também temos muitos aparelhos de eletroterapia, que ajudam na estimulação do músculo. Podemos trabalhar também a sensibilidade desse paciente que é perdida, ou seja, tem uma gama de técnicas e aparelhos que pode ser usada em pacientes neurológicos. Por que que o doutor gosta de usar o método manual? Então, as formações minhas, né, como técnicas, né, eu sempre gostei do manual, porque eu tenho um contato maior com o paciente, eu consigo sentir a contração da musculatura, eu consigo pôr a minha força no paciente para que ele sinta, para que eu dê o comando, e eu tendo esse contato mais próximo, eu consigo projetar melhor o meu plano de tratamento. Doutora, a fisioterapia neurológica trata apenas os movimentos físicos ou também atua no equilíbrio emocional, cognição do paciente? Com certeza, não é só a parte músculo-esquelética, vamos falar assim, mas também atua juntamente a cognição, vamos falar aí melhorando a musculatura, o equilíbrio melhora, falando de pacientes, né, com traumas neurológicos, né? Então, a fisioterapia não visa só um ponto, e sim trabalha em conjunto para a melhora desse paciente. Quais são os maiores desafios enfrentados na recuperação neurológica de um paciente? É o que E eu é a longo prazo? Sim, então, a fisioterapia neurológica, ela dificilmente é a curto prazo. É uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes. Primeiro, a força de vontade do paciente. O paciente tem que querer recuperar, porque senão não adianta ele vir aqui. Só a fisioterapia não faz milagre. Então, assim, a primeira coisa, colocar na cabeça do paciente ou ele já chegar para nós aqui com a vontade de recuperar, com a vontade de voltar a ter aqueles movimentos, aquela independência que ele tinha, né, antes de ter essa patologia. Cada paciente tem a sua evolução, doutor, é isso? Exatamente. Eu também sempre falo isso, eu também sou professor universitário e eu falo para os alunos, cada paciente é único. Ninguém é igual a ninguém. Eu posso ter tido um AVC, uma outra pessoa pode ter tido o mesmo AVC, o mesmo tipo de AVC, afetado a mesma área cerebral, mas o tratamento é único. Claro, tem as bases técnicas e como vai ser aplicada essas técnicas que tem que ser única. Ou seja, o programa de tratamento, o objetivo de tratamento é individual. Pois é, doutor, como é que é montado o plano individual de reabilitação? Nós fazemos uma avaliação do paciente, vemos o que foi perdido e a partir dessa avaliação, dessa anamnese, a gente monta o nosso plano de tratamento, consequentemente com os nossos objetivos de tratamento. Doutor, falando no lado familiar, que importância tem a família para a recuperação desses pacientes? Ótima questão, ótima pergunta. A fisioterapia, assim, de maneira em geral, a gente passa 3 vezes por semana. Se for uma físio intensiva, são 5 vezes por semana. Mas é o que eu digo, o paciente vem aqui, fica 1 hora e 30 conosco, com os nossos serviços e vai para casa. E o dia tem 24 horas, certo? Se a família não ajudar em casa também, nós sempre passamos orientações para os familiares, fazer também alguns exercícios que dá para fazer em casa, alguns incentivos de atividade de vida diária. O que são as atividades de vida diária? É o simples ato, simples para nós, né? De escovar os dentes, comer sozinho, abotoar uma camisa, pentear um cabelo. Então, assim, não adianta nada nós estimularmos, fazemos o tratamento aqui e em casa a família não dá incentivo. Vamos abotoar a blusa. Não, deixa que eu faço. Deixa o paciente tentar, pelo menos. Vamos arrumar o cabelo. Não, deixa que eu faço. Não, põe o paciente. Então, assim, o contributo da família é realmente no dia a dia dentro de casa. A fisioterapia neurológica, posso dizer neurofisio? Neurofisioterapia, pode sim. Neurofisioterapia, doutor. Pois eu gostava de saber se ele pode ajudar crianças com paralisia cerebral ou distúrbios no desenvolvimento motor. Com certeza. Crianças com paralisia cerebral, crianças com desenvolvimento motor anormal, tudo isso também temos a fisioterapia neurológica infantil.
Doutor, no país os serviços fisioneurológicos estão amplamente disponíveis. O que ainda precisa se melhorar como especialista? Eu vou falar não só da neurologia, mas da fisioterapia em si. A fisioterapia, em questão mundial, ela ainda é nova, tá? É uma profissão nova. Então, falta sim incentivo, falta sim divulgação, mas não da fisioterapia, e sim o resultado que ela dá para o paciente. Essa limitação do acesso pode dificultar a recuperação do paciente? Com certeza, pode dificultar. E outra coisa interessante de lembrar, que o fisioterapeuta é um profissional da saúde de primeiro contato. O que é o primeiro contato? Você não precisa passar por um médico para procurar um fisioterapeuta, certo? Você pode chegar nele, que todo fisioterapeuta ele tem que ser, é obrigatório ele ser competente para avaliar o paciente, avaliar o seu grau de lesão de determinada patologia, montar um tratamento e aplicar esse tratamento no paciente. O que é que o paciente pode fazer em casa para complementar o tratamento ligado à fisioterapia neurológica? Ou não é aconselhável o paciente tentar complementar este tratamento em casa e deve ser acompanhado unicamente por um especialista? Então, é assim, eu costumo passar para os pacientes alguns exercícios que eu sei que ele vai conseguir fazer em casa sem o meu acompanhamento. Mas as técnicas em si, não tem como, tem que ser juntamente com um profissional mesmo. Mas tem orientações, vamos falar assim, os deverzinhos de casa que o paciente pode fazer tranquilamente. É como aquilo que eu disse, tentar comer sozinho, fazer as suas atividades de vida diária, né? Tentar tomar um banho sozinho, né? Lembrando que metade do corpo dele, chamamos de hemicorpo, vai estar comprometida. Uns mais, outros menos. Então, quem já tem movimento, tentar fazer essas atividades de vida diária, principalmente, né, que vai ajudá-lo a chegar novamente perto do que ele era antes de ter essa determinada patologia, e nisso não tem perda nenhuma. Mas as técnicas mesmo diretas é só com um profissional. Doutor, já estamos no fim da nossa entrevista. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa sobre fisioterapia neurológica. Caso não, que mensagem o doutor deixa às famílias e a os pacientes que estão a passar por esse tipo de reabilitação? Bom, primeiro, vamos falar assim, cuidar da saúde, focamos muito no AVC. O AVC é uma patologia que é dada pelo aumento da tensão arterial, então cuidar para que a sua tensão não aumente. Existem dois tipos de cuidados. Tem aquele que a gente consegue modificar, que são os nossos hábitos do dia a dia. Vou dar um exemplo. Comer muito sal, comer comida com muita gordura, não praticar atividade física. Isso nós conseguimos alterar. E tem outros que infelizmente a gente não consegue alterar, que é a genética nossa. Ok. Muito obrigada, doutor. De nada. É um prazer sempre, tá bom? Okay. Obrigado. E foi a nossa conversa com o Dr. Leonardo Figueiredo, que falou sobre a fisioterapia neurológica. E no final pediu a todos os utentes, todas as pessoas, a cuidarem da saúde. E isso só é possível no programa Viver com Saúde. Até a próxima. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.